Questão de Química da prova de Medicina da Unifor 2017.1. Uma questão envolvendo transformações gasosas. Um gás pode partir de um estado inicial e chegar ao mesmo estado final através de diferentes processos. O gráfico temperatura versus volume representa uma situação em que um gás sai do estado 1 e chega ao estado 3 de formas diferentes. Considerando que o gás é ideal, analise as afirmativas. Nós temos aí 4 afirmações e depois de analisar cada uma delas, deveremos marcar o item correto. Antes da gente analisar essas afirmações, vamos aprofundar um pouco a interpretação desse gráfico. É um gráfico temperatura absoluta, temperatura em Kelvin, versus volume. Nós temos aqui um gás partindo de um estado 1 para um estado 3 de duas maneiras diferentes. Ele pode partir diretamente para o estado 3 ou pode sofrer a transformação para o estado 2 e depois ir para o estado 3. Vamos procurar classificar essas transformações gasosas. Primeiro, é bom que você lembre que a equação geral dos gases que relaciona as 3 principais transformações que um gás pode sofrer, sendo que nessas transformações o número de mol é constante, seria P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Pressão, volume, temperatura. Temperatura, logicamente, temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Então, vamos analisar cada uma dessas transformações. Veja, da transformação 1 para 2, de 1 para 2, o que está constante, meus amigos? A temperatura está constante. A temperatura não muda. Aumenta o volume, a temperatura está constante. Se a temperatura está constante, que tipo de transformação é essa? É uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, a temperatura T1 e T2 são iguais, a gente pode cancelar. Qual é a relação para uma transformação isotérmica? P1, V1 é igual a P2, V2. Numa transformação como essa, pressão e volume são grandezas o quê, hein? Inversamente proporcionais, né? Se a pressão aumentar, o volume tem que diminuir para que eu tenha uma constante. Em outras palavras, a pressão vezes o volume é constante. Se a pressão aumentar, o volume tem que diminuir e vice-versa. Se a pressão diminuir, o volume tem que aumentar e vice-versa. Ok? Beleza. Transformações de 2 para 3. O que está constante? Quem está constante é o volume. Veja que o volume não muda. A temperatura aumenta, mas o volume é o mesmo. Volume constante. Então, na transformação 2 para 3, o volume é constante. Quando o volume é constante, a transformação tem 3 nomes, né? Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Ok. Se agora o volume é constante, V1 e V2 são iguais, a gente cancela, fica o quê? P1, T1 é igual a P2, T2. Ou seja, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais, né? A pressão dividida pela temperatura é uma constante. Chama aqui de constante 1, aqui de constante 2. Se a pressão aumentar, a temperatura tem que aumentar para que a relação continue constante. Se a pressão diminuir, a temperatura tem que diminuir para que a relação continue constante. Então, a transformação 1 e 2 é isotérmica, a transformação 2, 3, ela é isovolumétrica. E a transformação direto de 1 para 3? Veja bem, o que é que a gente pode inferir de 1 para 3? De 1 para 3, está aumentando o volume de 1 para 3, ok? Está aumentando o volume e aumentando também a temperatura. Ou seja, volume e temperatura
variando de forma diretamente proporcional. Logicamente, de 1 para 3 aumenta o volume, aumenta a temperatura. Se for o contrário, de 3 para 1 diminui o volume, diminui a temperatura. Então, considerando que o número de mol do gás é constante nessa transformação, nós podemos inferir que essa é uma transformação, o quê? Isobárica. Porque se a pressão for constante, volume e temperatura vão variar de modo diretamente proporcionais. Então, a pressão está constante. Se a pressão está constante, essa transformação ela é isobárica. E se ela é isobárica, P1 e P2 são iguais, sobra o quê? V1, T1 é igual a V2, T2. Nessa transformação, se aumentar, vamos colocar aqui que volume dividido por temperatura é uma constante 3. Se o volume aumentar, a temperatura tem que aumentar para que a relação continue constante. Se o volume diminuir, a temperatura tem que diminuir para que a relação continue constante. Então, nós podemos inferir que a transformação de 1 para 2 é isotérmica, de 2 para 3 ela é isocórica e de 1 para 3 ela é isobárica, já que volume e temperatura estão variando de forma diretamente proporcionais, ok? Beleza, feita essa análise, qualquer afirmação aí, nós vamos ter facilidade para analisar. Vamos lá. Primeira afirmação. O gráfico mostra que o gás passando do estado 1, o gráfico mostra o gás passando do estado 1 para o estado 3 de duas maneiras diferentes, correto? Ele passa do estado 1 para o estado 3 diretamente, transformação isobárica, ou em duas etapas, de 1 para 2, isotérmica, e de 2 para 3, isocórica. Então, primeiro item, verdadeiro. A gente marca o primeiro item. Segundo item, o processo 1,2 ocorre através do aumento da pressão. Processo 1,2, ele diz que ocorre através do aumento da pressão. Pessoal, a temperatura está constante. O volume aumentou. O volume está aumentando. Se o volume aumenta, o que é que tem que acontecer com a pressão? Diminui. É o que está sendo apontado aqui pelas setas em vermelho. Se o volume aumenta de 1 para 2, a pressão diminui. Ele está dizendo que o processo ocorre com o aumento da pressão. Falso. A pressão diminui. Como é que eu sei disso? Que a pressão diminui porque o volume aumenta. De 1 para 2, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a pressão tem que diminuir, porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais numa transformação isotérmica. Item 2 a gente não marca. Item 3. O processo de 2 para 3 é isocórico. O processo de 2 para 3 é isocórico, isométrico, isovolumétrico, correto, porque ocorre com volume constante. Correto? A gente marca o item 3 como verdadeiro. É lógico que numa transformação isotérmica a gente infere que pressão e temperatura são inversamente proporcionais. Na isocórica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E na isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Até agora, 1 e 3 verdadeiro. Item 4. A variação de energia interna nos diferentes processos de transformação do estado 1 para o estado 3 é igual. Pessoal, a variação de energia interna, a gente costuma representar por ΔE ou ΔU. Ela é uma função de estado. É uma função de estado. Alexandre, o que é que significa uma grandeza ser uma função de estado? Uma grandeza significa ser uma função de estado. Significa que só interessa o valor inicial e o valor final dessa grandeza. Não interessa o caminho que foi percorrido. Então, o ΔE ou o ΔU, a variação de energia interna, se eu sair de um lugar 1 e ir para o lugar 3, ou diretamente, ou em 2 etapas, ou em 10 etapas, se o lugar inicial e o lugar final for o mesmo, a variação de energia interna será a mesma.
Porque a variação de energia interna é uma função de estado. O que é uma função de estado? É uma grandeza que só depende do valor final e do valor inicial. Não interessa o caminho percorrido para se sair do caminho do estado inicial até o estado final. Ok? Então, a variação de energia interna, sendo uma função de estado, a variação de energia interna seguindo de 1 para 3 diretamente, ou seguindo de 1 para 2 e depois de 2 para 3, a variação de energia interna em ambos os caminhos é a mesma. E o item 4 diz: a variação de energia interna nos diferentes processos de transformação do estado 1 para o 3 é igual. Correto? Verdade. O item 4 são verdadeiros 1, 3 e 4. Sendo verdadeiros 1, 3 e 4, a gente marca o item E. É de Eva. Ok? Beleza? Questão muito interessante que serviu aí para revisar conosco transformações gasosas. A equação geral, as transformações isotérmicas, isovolumétricas e isobáricas. Marcamos a letra E. São verdadeiros 1, 3 e 4.